Olá, boa noite. A gente começa a edição de hoje falando de um assassinato. Uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência dentro de uma casa em Vila Velha. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Vitor Zucolotti, que foi para o local do crime, não é isso, Vitor? Boa noite. Quais os detalhes você tem deste caso? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Esse crime aconteceu aqui no bairro Araçás, mais precisamente na rua Mônaco, onde a gente está, nessa casa aqui. Lá dentro, né, há 3 casas, né, uma da frente, uma do meio e uma nos fundos. E essa mulher de 29 anos, ela foi encontrada nessa casa dos fundos. Ela estava morando aqui há poucos dias e, segundo moradores nos contaram, né, que foi a irmã que encontrou o corpo dela. Ela chegou, gritou muito e os moradores só ficaram sabendo mesmo do que tinha acontecido por conta da irmã que acabou encontrando o corpo dessa mulher de 29 anos, que inclusive foi encontrado enrolado em um tapete com sinais de bastante violência. A gente está aqui, a polícia acabou de fazer a perícia, então a gente ainda não tem todos os detalhes sobre esse caso. A gente tem uma nota aqui da Polícia Militar, assim que foi acionada, por volta de 4 horas da tarde, que até foi o cunhado dela que informou, né, o que tinha acontecido, para a qual ela teria se mudado aqui para essa casa com um homem há 2 dias e desde então a família não conseguia contato com ela. Foi por isso, então, que a irmã veio até o local e acabou encontrando o corpo dessa mulher de 29 anos enrolado em tapete. Essa mulher, inclusive, ela tem um filho também pequeno. Essas são as primeiras informações desse caso e ainda não há suspeito. A polícia está investigando, mas já sabe aí que pode sim, talvez aí enveredar para uma linha de feminicídio. São essas as informações. Isabela, tem câmeras aqui também de vídeo monitoramento que pode ajudar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Ele então vai preparar uma matéria e todos os detalhes você acompanha amanhã no TN1 meio-dia. Olha, foi detido o vendedor ambulante filmado ameaçando passageiros do Transcol ao vender balas. Segundo a polícia, ele já ficou preso 1 ano por ameaça. Tiago Nilsen Teixeira, de 35 anos, foi conduzido por policiais da Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros na tarde de hoje, para prestar esclarecimentos sobre o comportamento dentro dos ônibus. Se você puder ajudar a mente, se está com miséria de me ajudar, leva isso para casa, joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante, nem de advogado. Na minha tudo mesma laia. Você, coroa, tem não, pô? Tá logo assim. A polícia chegou até o terminal de Carapina no final da manhã. Policiais civis descaracterizados embarcaram no mesmo coletivo de Tiago. O acompanharam durante todo o itinerário e, em seguida, o abordaram e trouxeram até a delegacia, onde ele foi advertido. A polícia chegou até o suspeito depois que um vídeo de Tiago foi exibido pela imprensa. Nas imagens, o vendedor ambulante ameaça com xingamentos os passageiros enquanto oferece balas. Isso é crime de ameaça, de menor potencial ofensivo, mas pelo jeito ele está cometendo diversas ameaças e, somando essas penas, ele pode vir até a ser preso. E essa não é a primeira vez que Tiago pratica esse tipo de crime. Ele já ficou preso 1 ano por ameaças à ex-companheira. Ele já esteve preso pelo período de 1 ano, exatamente pelo crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Depois que mostramos o vídeo aqui no TN, muitos usuários dos coletivos se manifestaram e disseram que já foram hostilizados pelo vendedor de balas. Chegamos a conversar com algumas vítimas que têm medo de se identificar. Ele ficou um pouco nervoso porque algumas pessoas não compraram, né, o material dele. Ele foi muito ignorante, foi muito grosso e muito agressivo também com as palavras. Uma vez que eu fui devolver o produto dele, né, que ele tinha colocado na minha mão, ele pegou já quase enfiando dentro do meu olho. Se aquilo foi proposital. Ele podia estar assaltando, se ele tivesse uma arma ele roubaria, que ele precisa de dinheiro, que ele não consegue trabalho, porque ele é dependente químico, que ele não tem endereço fixo. Depois da repercussão, Tiago gravou um vídeo pedindo desculpas pelo comportamento. E para a polícia, também alegou arrependimento. Estou passando uma fase muito difícil na minha vida, sou um cara trabalhador, preciso desse trabalho, quero pedir perdão a todos. Os passageiros abençoados que me abençoam, que me dá um voto de confiança. Estou subindo nos ônibus, estou pedindo perdão. E eu creio que Deus vai me dar vitória. Nós já o alertamos, dizendo que o que ele está cometendo é um crime, e ele nos disse
que está arrependido e que não iria cometer novamente esses crimes. Na saída da delegacia, Tiago não quis dar muitos detalhes sobre o caso. Nada a declarar, já está tudo certo, tá? Foi só um momento de constrangimento e distúrbio. Mas deu tudo certo, não agredi ninguém, não fiz cara com ninguém. Para que Tiago fique preso, as vítimas precisam representar contra ele. Nós pedimos a essas pessoas que se sentiram ameaçadas que compareçam à delegacia para estar realizando a representação e, tão logo feita essa representação, nós estaremos encaminhando ao Poder Judiciário a apreciação desses crimes que ele vem cometendo. Quanto mais vítimas aparecerem, mais a soma desses crimes vão podendo chegar até a uma pena de prisão. Olha, a Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros fica na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim, em Vitória. Quem quiser também pode fazer a denúncia pelo site da Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil também vai investigar o acidente com uma lancha na Baía de Vitória que matou a estudante Bruna França e deixou outros 3 feridos. O filho do empresário, que é dono da embarcação, fez uma homenagem para a noiva do pai. O filho do piloto, que também estava na lancha quando tudo aconteceu, publicou nas redes sociais que aguarda a conclusão do inquérito para que todas as circunstâncias possam ser esclarecidas o quanto antes. O advogado de Silvino afirma que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Segundo o relato informal de algumas pessoas que estavam na lancha, inclusive do filho, não houve a ingesta de álcool. Inclusive, é interesse da defesa apresentar o que de fato aconteceu, a verdade dos fatos. Confiamos no trabalho a ser realizado pela Marinha. No vídeo é possível ver pelo menos 10 pessoas na lancha de José Silvino Pinafo, de 51 anos. A filmagem foi feita horas antes do acidente que matou a universitária Bruna França Zoca, que também estava na embarcação. O grupo se divertia na Baía de Vitória. Na imagem ainda é possível ver que o dono e piloto da lancha está com uma garrafa de água na mão. O piloto, que era noivo da vítima, já teve alta do hospital e se recupera em casa. Segundo a Marinha, no local onde aconteceu o acidente não é permitido o tráfego de embarcações. O caso segue sendo investigado pelas autoridades marítimas. O acidente aconteceu na costa de Vitória no final da tarde de sábado. A lancha colidiu com uma passarela, deixou 3 pessoas feridas e tirou a vida de Bruna. A família da jovem ficou abalada quando recebeu a notícia. Uma princesinha, guerreira, universitária, veio debaixo do bambu para lutar, deixou tudo lá. Deixou a mãe, o pai para estudar, trabalhar e estava na flor da idade. Na mesma rede social, o jovem fez outra publicação em que demonstra tristeza e afirma que vai sentir saudade da madrasta. Olha, a investigação da Capitania dos Portos deve ser concluída em 90 dias. Teve incêndio em um circo em Vila Velha. As chamas destruíram o trailer de um malabarista. O prejuízo estimado em cerca de R$25 mil. O fogo foi controlado pelos bombeiros. O circo está no bairro Jockey de Itaparica e os artistas preparavam o terreno para uma apresentação drive-in que está programada para a próxima sexta-feira. Mas o espetáculo, foi mantido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora a gente atualiza os números da pandemia no Espírito Santo. Acompanhe comigo aqui no painel Covid os dados de hoje. O Espírito Santo chega a 79.468 casos. O número de mortes já é de 2.462 e o número de curados, 62 mil pessoas, 870. De ontem para hoje, gente, houve um aumento de mais de 1.200 casos e 25 pessoas perderam a vida. Já a quantidade de curados é bem maior, foram 2.000 pessoas, 830 curadas em 24 horas, um número positivo, né? Olha, uma dessas pessoas curadas é a deputada estadual Janete de Sá. A deputada se emocionou ao deixar a UTI após uma semana internada. A equipe médica a recebeu com aplausos nos corredores do hospital. A Janete comemorou essa vitória, mas segue internada. Agora ela está na enfermaria para continuar com o tratamento. Ela deu entrada no hospital na última terça-feira após os sintomas da Covid-19 se agravarem. Agora a deputada não apresenta mais dificuldades para respirar. A família agradeceu o carinho recebido pelos profissionais da saúde e também pelos amigos, que fizeram muitas orações. A seguir, você confere aqui no TN2, polícia ocupa morro após tentativa de homicídio em Cariacica. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na praia de Camburi. A gente já volta.
Manhã agitada em Cobilândia, Vila Velha. Um bandido furtou uma loja e fugiu, invadindo casas e até uma igreja. Foi pelo buraco dessa parede que Ezequiel Júnior de Oliveira, de 32 anos, arrombou a empresa de assistência técnica que fica em Cobilândia, Vila Velha. A empresa faz fundos com essa igreja. As câmeras mostram ele se arrastando pelo chão e revirando o que encontrava pela frente. O que as imagens não mostram é a destruição que ele causou nas mais de 4 horas que esteve dentro do comércio. A porta da área administrativa foi arrancada, armários dos funcionários revirados, buraco nessa divisória, caixas abertos e dinheiro levado. São os rastros da destruição que ele deixou. Nem a geladeira escapou. Ezequiel teve tempo de fazer até um lanchinho. Tudo aconteceu enquanto o dono do local comemorava com a família o aniversário da filha. Ele mora na parte de cima da loja. O proprietário disse que por volta de 5h30 da tarde já ouvia algum barulho de algo quebrando por aqui, mas imaginou que pudesse ser obras na casa do vizinho. Ele nem sonhava que, na verdade, era uma pessoa que estava fazendo aquele buraco para invadir o estabelecimento dele. Por volta de 9h30, 10 horas, a esposa dele foi mais incisiva com o que estava acontecendo e falou com o marido que acreditava que tudo que estava acontecendo era dentro da loja dele. Foi aí que ele passou a vigiar as câmeras de segurança e viu na hora que o ladrão começou a circular por aqui. Olhei na câmera e vi alguém andando, então ligamos para a polícia em volta de 10h20 mais ou menos. Entramos em contato e é onde eu autorizei a polícia a arrombar o portão e não encontrou o bandido ali. Porém, os moradores não deixaram por menos e se uniram ajudando a polícia militar. Subiram, olharam todo o terraço, olharam minha casa toda, não acharam nada, entendeu? E aí saíram. Ezequiel foi pego escondido no quintal de uma das casas, embaixo de uma caixa d'água. Estava com essa caixa de papelão com tudo que tinha conseguido levar. Celulares, dinheiros, ferramentas. Ele inclusive chegou a comentar com o dono da loja o valor que tinha pego. Ele falou que roubou mais de R$3.000. Conforme ele contou tudo, pegou nos caixas e tal. Abusado. Mas só encontramos R$1.300. Olha, o ladrão foi autuado em flagrante por furto qualificado e já foi levado para o presídio. Operação da Polícia Militar no Morro do Quiabo, em Cariacica, foi após uma tentativa de homicídio. As viaturas saíram do 7º Batalhão em comboio. Cerca de 20 policiais da Força Tática participaram da ação. O primeiro alvo da operação é o local conhecido como Morro do Quiabo, que fica na região de Porto Novo, em Cariacica. Para a segurança da nossa equipe, ficamos no pé do morro enquanto as primeiras viaturas subiram. Os policiais começaram a operação aqui por essa região de Porto Novo e também do Morro do Quiabo, porque ontem teve uma tentativa de homicídio aqui na região e uma pessoa acabou baleada. Depois de alguns minutos, tivemos a informação de que poderíamos subir também. No alto do morro, os policiais percorreram as vielas e os becos, procurando por criminosos, armas e drogas. Existem uma série de ações relacionadas, aos patrulhamentos que são realizados na região de Beco. Inclusive, algumas armas de fogo foram apreendidas nessa região recentemente. E o objetivo é de que, efetivamente, esses criminosos eles sejam detidos e possam, no momento oportuno, serem apresentados à justiça. Já no final da tarde, os policiais bloquearam a entrada do morro e fizeram abordagens a motos e carros. A importância desse tipo de operação em bairros que são conhecidos pelo intenso tráfico de drogas é trazer mais segurança para o morador que vive acuado pela violência. Recentemente, recebemos um vídeo de uma moradora que teve o cabelo cortado à força e ainda foi agredida. Segundo informações, o caso teria acontecido nessa região do Morro do Quiabo. Conseguimos contato com a moradora por uma rede social, mas com medo, ela nos disse que deixou o estado, não aguentava mais a violência. A polícia tem intensificado as ações de combate à criminalidade em Cariacica. O 7º Batalhão apreendeu 190 armas de fogo do mês de janeiro até a presente data. São quase 350 veículos recuperados com algum tipo de restrição criminal, ou roubo ou furto, e nós reiteramos a importância da comunidade nesse processo, com denúncias, com informações que permitam aos nossos setores, a inteligência da PM e também as equipes caracterizadas, que realizem detenções e permitam a tranquilidade a essas comunidades.
Em instantes, você confere aqui no TN2, acidentes com motos são as maiores causas de mortes no trânsito aqui na Grande Vitória. Agora imagens ao vivo do trânsito ali no centro de Vitória, a gente volta bem rapidinho. Estamos de volta e agora falando da violência nas estradas. Acidentes com motos são os que mais provocam mortes no trânsito na Grande Vitória. O motociclista já entra na curva com a moto em apenas uma roda. Ele está em alta velocidade, perde o controle ao passar por um quebra-molas e atinge em cheio o poste. Miqueias Gonçalves Merilho, de 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao impacto e morreu. A vítima trabalhava como motoboy. A imprudência do jovem foi a responsável por tirar a vida dele. Miqueias estava realizando uma manobra que não é permitida pela legislação de trânsito. O acidente aconteceu bem aqui neste local, uma avenida movimentada do bairro Vista Dourada, em Cariacica. A polícia de trânsito constatou que Miqueias não tinha habilitação, uma realidade que vem crescendo na Grande Vitória. Nas nossas fiscalizações diárias, nós presenciamos que pelo menos um terço, proporcionalmente, dos abordados estão sem habilitação, e esse número tem crescido. E não é difícil flagrar motociclistas colocando a própria vida em risco. Durante a reportagem, vimos 2 deles pilotando sem capacete. De acordo com o Batalhão de Trânsito, de janeiro a junho deste ano, houve uma redução de acidentes em relação a 2019. Mas o número de vítimas fatais registrou aumento de 40% na região metropolitana. A maior parte das mortes é de pessoas em motocicletas. Temos em torno de 2.200 aproximadamente em 2019, isso no período de janeiro a junho. E no mesmo período de 2020 nós temos a redução aí, estamos com um faixa de 1.830, então houve uma redução significativa, mas o que nos chama a atenção é que se nós levarmos em consideração os números de vítimas fatais desses acidentes, o número de 2020 está maior consideravelmente do que o número de 2019. Na última semana, uma mulher de 34 anos que estava de moto perdeu a vida na rodovia do Contorno após ser atropelada por um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal já contabilizou mais de 1.200 acidentes neste ano nas BRs que cortam o Espírito Santo. Mais da metade envolviam motociclistas. Esse jovem era colega de Miqueias e conta que a imprudência dos motoqueiros é comum no local. Os caras passam aí no quebra-mola aí, já empinando. É normal isso aqui, só que os caras já passam chutado assim, ó. Pois é. A Prefeitura de Cariacica afirma que está preparando uma ação de conscientização no local, junto com o Batalhão de Trânsito da PM. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.